E aí, minha gente, estamos aqui hoje. Vamos dar início ao podcast, o famoso podcast da Dois Corretora, Quase né? não sai. Quase que não saiu, não era amanhã. Mas em especial para o Dia das Mães, nós vamos fazer aí algo bem dinâmico, falar um pouquinho sobre a história dessa maravilhosa, né? E como foi que surgiu a Dois Corretora, as expectativas. Então vamos falar um pouquinho sobre, né? Então, como tá chegando o Dia das Mães, então a gente decidiu fazer algo nós duas, né? Então, vamos apresentar um pouquinho a vida dela, como foi que ela chegou até aqui, como foi que surgiu a Dois Corretora, não é isso? Fala aí, gata. É isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Hoje nós vamos começar esse podcast. Vai dar sucesso, gente. Quando a gente lançou que ia fazer o podcast, os gestores das operadoras tudo falando. Andréa, me inclui nessa. Andréa, me coloca, também quero participar. Que bacana, né? Então, assim, é algo que a gente não imaginou que ia ser um sucesso e que as pessoas iam querer fazer. Então, vamos embora. Querer participar, exatamente. Demorou, mas saiu, gente. Demorou, mas saiu. Vamos embora, né? Como é? 2 anos. Nosso quase 2 produtor anos. aqui, Alexandre, está dizendo que foram 2 anos. Quase 2 anos. Foram 2 anos, mas em minha defesa, foram 2 anos para sair, mas eu resolvi em uma tarde, viu? Foi, Em uma tarde a gente já montou o cantinho aqui, ia ir pro estúdio, mas eu gosto muito da gente, de estar no aconchego da nossa corretora. A gente tem um cantinho aqui maravilhoso, então todos vão ser gravados aqui. E por que não fazer aqui, né? A gente Por que montou um não fazer estúdio aqui na corretora, né? Claro. E é sobre isso, gente. É sobre Somos isso. dessas. Então, eu queria, começando, né, esse podcast aqui, para você falar um pouquinho, né, quem é Andréa, por trás da Andréa, dona da corretora, CEO da Dois Corretora, quem é a Andréa por trás de toda essa imagem aqui que a gente vê? Fala aí, Andréa. É o que é na corretora, né? Alegre, às vezes meia doida, aliás, quase sempre meia doida. Mas graças a Deus, as minhas doidices sempre, graças a Deus, dão certo. E assim, guerreira, mãe de 2 filhos, Giovana, que trabalha comigo, de 26 anos, casada, enfermeira, cristã. Mãe de Ryan também, que terminou TI agora, trabalhando numa empresa, também cristã, graças a Deus. Mãe, esposa, tomo conta de um bocado de velhos, que são minha avó, minha tia, minha mãe, todo mundo idoso, minha tia, todo mundo idoso, tomo conta de todas elas. E estou aqui sempre para ajudar o próximo, que eu acho que é muito importante isso. Sou a pessoa que procuro unir a minha família, tanto a família, o núcleo familiar, mãe, pai, esposo e filhos, quanto o resto da minha família, tios, primas. Sou aquela pessoa que sempre faço o grupo da família, sempre os grupos de emergência. O famoso grupo da família. Mas eu tô lá, firme e forte, sempre fazendo, sempre invento as coisas, e aí é isso. Esse grupo da família é muito, minha gente, pelo amor de Deus. E em relação Mãe, esposa, cristã, mãe, esposa cristã, sempre procuro fazer coisas novas, adoro coisas novas, adoro inovar. Estou no mercado de leões, que é um mercado que muda demais, é um mercado que muda sempre, mas é um mercado que a gente tá aí firme e forte. É muito. Hoje sou gestora comercial, né, pela IFPB. Sou cristã, já fiz vários cursos. Em relação ao profissional, já trabalhei em multinacional, já trabalhei na Nestlé, já trabalhei com Balduco. Começou a trabalhar com quantos anos? Comecei a trabalhar com 17. 17 anos. Comecei a empreender desde os 7 anos, 8 anos, que fazia aqueles negocinho de gesso. Nessa época era um boom, hoje em dia não existe, né? Sou do Rio de Janeiro. Carioca, sou do Rio de Janeiro e comecei a empreender pintando, fazendo aqueles negocinhos de gesso, pintando com tinta guache e vendendo. Desde 7 anos de idade. 7 anos, 8 anos de idade, já fazia isso.
Fazia porta-joia de palito de picolé, porta-retrato de palito de Pra picolé. vender. Pra vender. Sempre foi vendedora. Sempre vendedora. Olha, eu sempre digo, quem é vendedor, quem vende uma banana, meu amigo, vende um carro, vende um... É verdade. Nunca fiz outra coisa. Quem é realmente. vendedor, meu amigo, olha... Sempre vende vendedora e tudo. sempre gestora, né? Porque aí comecei a trabalhar lá no Rio, isso foi no Rio ainda. Comecei a trabalhar vendendo essas coisinhas, tudinho, aí vim pra cá com 12 anos, em 92. Vim pra João Pessoa em 92, vim morar na casa da minha avó. Minha mãe continuou no Rio, a gente construiu uma casinha lá no Valentina, que a gente nunca morou nessa casa, a gente emprestou pra uma tia nossa. E passaram lá 10 anos morando e a gente continuou morando na casa da minha avó. Aí comecei a trabalhar na Forte Frios, que foi o meu... Aliás, Forte Frios não foi o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi num shopping, quando você tinha 1 aninho de idade. Comecei a trabalhar no shopping, na Bunnies e depois na Leves. O negócio ruim trabalhar em shopping, Jesus. Aí depois do shopping foi quando eu vim trabalhar na Forte Frios. Com 17 anos. Com 17 anos, porque no shopping eu comecei como aprendiz. Aí vim trabalhar na Forte Frios e esperei, já estava perto de completar 18 para poder assinar a carteira. Aí na Forte Frios eu trabalhava com Nestlé, Balduco, Lacta, Red Bull, Guabi. Então assim, eu era vendedora, aprendi a andar de moto, tinha uma motinha daquela pequenininha, tinha uma 50. E depois passei para bis, aí tinha um bocado, já tive bis de todas as cores. E depois que eu sofri um acidente de moto, aí depois passei para moto maior, 125, depois sofri um acidente de moto e me lasquei todinho, não quis mais saber de moto não. Até hoje não ando uma moto mais. Eu amo moto. E depois da Forte Frios, aí trabalhei na Nordesa, trabalhei na Multigiro como vendedora. Aí voltei para Forte Frios, aí na Forte Frios eu passei a a coordenadora de promotores de vendas, aí tinha equipe, era todo mundo numa Kombi. E Gente com isso, força. aí tinha um menino que dirigia pra gente, acho que o nome dele era Xambinho ou Eriacute, alguma coisa desse tipo. Aí esse menino, a gente botava 10 promotoras dentro de uma Kombi, eu coordenando esse povo, a gente ia fazer ação no supermercado. Passei muitos anos no Bem Mais, trabalhando no Bem Mais, pela Forte Frios, né? Vendia pro Bem Mais e era promotora. Depois fui para Danone. Menina, já fui frentista de posto de gasolina, quando o negócio estava muito ruim. Aí depois fui para House Shine, que era uma empresa de limpeza, que tinha um montão de meninas também, que fazia limpeza das casas de madame. E a gente pegava as meninas, eu tanto vendia o pacote da limpeza, quanto eu deixava as meninas no doblô, nos lugares. E depois É como se fosse uma franqueadora, né? Era uma franquia, House Shine, Sim, fiz um curso em entendi. São Paulo. E depois fui pra trabalhar com plano de saúde, né? Como foi que chegou assim? Como foi que iniciou a A2 Corretora? Até chegar esse nome A2 Corretora, como foi que chegou até esse nome? Menino, foi muito. Aí foi a grande virada da vida, né? Passei 3 anos desempregada. Passei 3 anos desempregada, tinha um carro. Aí vendi o carro para abrir um salão de beleza, sem ser cabeleireira. Nas minhas loucuras de sempre querer melhorar de vida, Sim, porque a gente sempre foi muito pobre. Pra quem não sabe, gente, eu vim do Rio de Janeiro, lá no Rio, a gente morava na beira de um valão. Eu fui criada numa vila que era um quartinho, que eu tenho orgulho de fazer, de dizer que é a minha origem, né? Não tenho vergonha disso. Eram mais de 20 casas, mais de 20 quartinhos, um banheiro só, para todo como é que se diz? Para todo esse pessoal. E eu fui criada fazendo xixi num penico, tomando banho dentro do quartinho, numa bacia que manhã tinha nojo de me levar pro banheiro, que era um banheiro para uma Todo vila mundo inteira. usava, né? Entendeu? E assim, minha mãe passava o dia trabalhando, minha mãe trabalhava em escola, fazia faxina, era merendeira da escola, e eu passei a vida sendo criada por um, por outro na rua. Aí aprendi a esquentar comida logo cedo. Então assim, foi uma vida dura. E minha mãe, naquela realidade do Rio, minha mãe via que ali eu estava ficando maiorzinha, já tinha 12 anos, não dava para viver ali. Né? E a gente tem uma vida realmente muito dura. Então depois que a gente, e minha mãe passou a vida inteira juntando dinheiro para construir a casa. Então depois que a gente veio pro Rio, para cá, para João Pessoa, morar na casa da minha avó, para poder morar na casa da gente,
Foi uma mudança de vida, porém, para mim eu entendi que eu tinha que trabalhar, porque não tinha pai rico, pai e mãe rico, e tinha que trabalhar e tinha que ter fazer o meu, porque eu não tinha. Eu tinha duas opções, ou trabalhar, ou ficar numa cama, deitada, esperando vir cair do céu, acontecer algo divino, ou eu ia ralar para trabalhar e fazer o meu. E foi assim que eu fiz. Foi difícil? Foi. Foram várias tentativas, várias. Já tive loja de celular numa capeira, na época que chegou o telefone celular. E na época que a gente vendeu roupa também, né? Já vendemos roupa, já inventamos de vender roupa, acessórios, cinto, bolsa. Botava a Giovana para tirar foto junto com as amigas dela. Então, assim, é uma trajetória de vida muito de batalha, né? De batalha e de conquistas. Com certeza. Porque hoje a gente só tem, a Dois Corretora só existe, a Andréa só existe como empresária, como CEO da Dois, por conta de tudo que aconteceu lá atrás. E voltando em relação, falo muito, viu? Não paro mais. Pode falar, Em relação à Dois Corretora, tudo começou quando eu passei 3 anos desempregada. Foram 3 anos desempregada, foi um período muito difícil na minha vida. Eu lembro. Que a gente morava numa vila lá na Floriano Peixoto de Jaguaribe, que foi uma casinha que a gente conseguiu porque já vinha um histórico de um apartamento que a gente conseguiu, eu consegui comprar um apartamento. Depois, quando eu comecei a ficar trabalhando, tudinho, você pequena, você passava o dia na casa da sua avó e vinha à noite, ou ficava com manhã. Depois a gente começou a viver melhor. Que começou foi quando a gente foi pro apartamento, que a gente conseguiu comprar um apartamento. Só que aquele apartamento eu não consegui manter, porque eu fiquei desempregada, a fonte de renda era minha e a de manhã, da aposentadoria de manhã. E, como é o nome? Quando eu fiquei desempregada, tinha que pagar as prestações. E se você não pagar as prestações, a Caixa toma. A Caixa toma. E eu me lembro do episódio que teve, que a Caixa quase tomou um apartamento da gente, que foi o primeiro apartamento, que a gente teve que pedir para toda a família fazer cotinha e ajudar. Foi uma loucura, porque o apartamento ia para leilão naquele dia. Eu pensei, caramba, eu tenho família. Vendi tudo. Tinha umas calças boas que eu tinha da Zump, na época da Zump, vendi. Até as minhas primas compraram, o pessoal comprou roupa boa que eu tinha, que vendi. Vendi meu jogo de quarto. Não sei se você não lembra, que você era muito pequena. Vendi um jogo de quarto que eu tinha. Begezinho. Da Dipel Móveis, que eram os quartos mais lindos. Vendi o jogo de quarto. Perdi o carro não, nessa época não tinha carro, tinha moto. Perdi a moto, que também era financiada. Então, assim, foi um momento da minha vida muito delicado. E esse momento da minha vida, eu chorava, me aperreava, tudinho, mas eu sempre dizia, eu vou vencer, eu vou passar. Sempre eu pensei nisso. Isso aí sempre foi muito claro na minha cabeça. Eu tenho 2 opções. Ou eu vou enfrentar, ou eu vou ficar em cima da cama chorando, morrendo. É verdade. E outra coisa, quando você tá lascado, digamos assim, eu sempre fui muito cheia de amigos. Eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fui muito de sair, eu sempre gostava muito, quando eu era solteira, de andar, de passear. Final de semana, meu telefone, e hoje vamos pra onde? Amigo com força. Quando você tá, que você perde tudo, não chega pra ajudar, entendeu? E não chega pra dar um emprego. Chega não. Aí foi aonde, como é que se diz? Eu passei 3 anos, né? Sem trabalhar. Passei 3 anos sem trabalhar. O cronograma que a gente tá falando tá meio atrapalhado, mas a gente, como tá num bate-papo aqui, vamos ver. Aí eu fui pro Cine, vi uma entrevista de um dos meus amigos, que é a Dênio, a gente chama ele de Rainha de Tapioca na época. Entrei em contato com ele disse, venha no Cine. Eu já tinha ido no Cine algumas vezes, não tinha conseguido, e fui no Cine. Eu acho que ali foi minha última esperança. Porque a pior coisa do mundo é você acordar, abrir os olhos e dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? Meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? As contas chegando, sem expectativa, o povo né? cobrando, sem perspectiva, emprego. Eu tenho um currículo muito bom, mas parece que quando você tem que passar pelo vale, meu amigo, você tem que passar. Você tem que suportar ali, segurando a rocha ali e suporta.
Aí foi quando eu consegui uma entrevista na EIR Seguros, que era no bairro do IPEs. Era uma seguradora que fazia também cartão de crédito. Aí fui lá para eles e comecei a trabalhar logo. E pronto. Aí passei um tempo na EIRS fazendo cartão de crédito, que você também foi comigo. Isso. Giovana acompanhou bastante esse processo. Giovana já tinha seus 17 anos. E a gente foi para EIRS Seguros. E assim, começamos a trabalhar na Lagoa, fazendo cartão de crédito. Aí vai pra Lagoa, quer cartão, senhor? Quer cartão, senhora? Vamos fazer um cartão hoje! Um montão de menino na Lagoa, era babado, era briga, era mal moído. E era um montão de menina que a gente arrumou, um montão de menina, trouxe até umas meninas lá de Cruz. Eu não queria ir, de princípio. Não, mãe, eu não vou não, mãe. Você vai trabalhar, você vai. Depois eu não vou colocar as fotos, eu tenho fotos ainda. Não sei o que, mãe, você vai. Aí acabei indo, né? Ganhava um dinheirinho e tava tudo certo. Eu com uns 17 anos mais ou menos. Era. Aí fui. Aí pronto. Daí então, embora. Aí, dessa ex, um belo dia, quando tava começando um negócio de cartão de crédito com a pranchetinha lá, aí Teve também uma época de seguro de carro, lembra? também Que lá. a gente pegava a placa, eu lembro, pegava a placa do carro, não sei o que, Era pra ver se moído. fazer cotação Tudo e lá na tal, eles, tudo lá era. na eles. Aí, um belo dia só, o dono me chamou e disse que a gente ia começar a trabalhar com plano de saúde. Que era uma coisa que não tinha nada a ver com a história. Seguro de cartão de crédito com plano de saúde. Plano de saúde. Que não era plano de saúde, mas era de Vicom. Coletivo por A gente não sabia nem adesão, o da que era Vicom. coletivo por adesão. sabia. Nunca tinha ouvido Não sabia falar. que tinha empresarial, individual, Não sabia. coletivo, não sabia a diferença. Aí pronto, aí fomos pra esse negócio da Divicom, começamos. Aí o que foi que eu fiz? Tinha um montão de meninas. Gente, eu tenho que aprender, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que pegar essa oportunidade e eu tenho que agarrar essa oportunidade, que era a única oportunidade que eu tinha, né? Aí peguei Giovana, isso aí eu me lembro como se fosse hoje. Peguei Giovana, fui para o hospital da Apivida, que a gente vendia de Vicom, que era um contrato desse tamanho que a gente preenchia à mão, misericórdia. Um contratozinho verde. Contratozinho verde. Era. Aí fomos pro Apivida. E quando chegamos lá, eu e Giovana, e já fui assim. Giovana, como é o nome? Cheguei no hospital para conhecer o hospital, porque a gente ia vender um produto novo. Nós íamos aprender a vender e saber o que era, né? Então, para vender, tinha que ter mais propriedade para falar. Simbora. Aí foi. Chegou lá, e tava Alexandre, que era o gestor na época do hospital, da praça. E apresentou todo o hospital pra gente, tudinho, e a gente começou a vender. E nesse dia do hospital, eu lembro que tinha um homem lá, um rapaz, um senhor lá, que era Jerônimo da Vendas, e tava perguntando, elas vão passar por onde, não sei o quê, passar empresarial comigo. Não tá entendendo E nada. a gente sem entender nada. Logo depois de um tempo, a empresa começou a ficar meia ruim e a gente pegou e saiu da EIS. E lá vai eu, desempregada novamente. Aí eu lembrei do rapaz, do senhor que estava lá no dia que eu fui conhecer o hospital, há uns anos atrás, e entrei em contato com o Alexandre do hospital, da praça, e pelo Facebook, não o telefone dele eu tinha, pelo Facebook, e perguntei aquele senhor, não sei o que, disse, André, vou falar com ele para entrar em contato com você. Aí quem entrou em contato com a gente foi Alan, na época, que ele era gestor da Apivendas aqui. Foi quando a gente começou a trabalhar na Apivendas, Na né? Apivendas. E a gente começou na Apivendas. Passou quanto tempo na Apivendas, mais ou menos? Eu acho que foi uns 3 anos, 4, por aí, foi um tempão. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Aí depois da a gente Apivendas... fez uma equipe na Apivendas. Isso. Depois é bom na edição de colocar as fotos, né? Eu adoro foto. Vixe, eu adoro foto. Aí a gente pegou, colocou, fez
Foi pra App Vendas, ficou na App Vendas. Depois fomos para outra estrutura. Não, na App Vendas nós trabalhamos lá, dava muito plantão em hospital, adorava os plantões de hospital, panfletava muito na rua, vestia Giovana de abelhinha. Eu era a abelhinha da App Vida. Vestia Giovana de abelhinha, fazia ação. Era muito bom. Fazia ação em Escola. escolas, não era? Isso, muito bom. Nessa época era o contrato, ainda era o contrato da App Vida, o contrato físico, não tinha tanta rede social como é hoje. Então nessa época era A mais. venda era mais boca a boca, ali você fazer plantão em hospital e panfletagem. Isso. Não tinha tanto hoje patrocinado, não tinha essa época, acho que nem Instagram direito tinha. Tinha, mas era pouco. Não era? Era muito pouco. Então assim, foi uma época bacana. Depois da App Vendas, eu recebi o convite para ir para a SL91, que inclusive eu acho que nem tem mais aqui em João Pessoa, que era uma das maiores aqui no ramo de planos de saúde. Fui para a SL91, trabalhar como supervisora, tomava conta do telemarketing. Não podia levar a minha equipe, porque eu já tinha uma equipe grande, não podia levar a minha equipe para SL. Você já tem uma equipe lá, né? Aí o que a gente fez? Mandou a equipe de Giovana. Aí a sua equipe para mim. Mandou a minha equipe, foi para Oriental, Extremo Oriental, para São Juscelino. Isso. Mandou, a Giovana foi pra lá trabalhar com a equipe lá e eu fiquei na SL91. Só que assim, fui pra convenção em Salvador pela SL, eles tinham um enorme lá, imenso, gigantesco, diamante, o maior do mundo, um negócio grande mesmo. Mas eu não me adaptei a trabalhar dentro de uma sala tomando conta de uma equipe. Eu sou muito agitada, então pra mim aquilo ali eu ficava agoniada, trabalhando parada dentro de uma sala. Agora o povo vendia muito, era tipo assim, 10 planos por dia, 30 planos por dia, era uma máquina de vendas, eles eram telemarketing, eram 15 pessoas, 15, 16 pessoas. E aí foi aonde eu saí da SL e fui para outra empresa que foi a Vende Mais. Aí foi aonde se abriu o ramo, porque eu era 100% App Vida, só vendia App Vida. Meu sonho era ser estrela, que hoje não tem como eu ser estrela mais, porque eu sou concessionária hoje, App Vida. Não era, mas meu sonho era ser vendedor estrela, sempre batia na trave. E assim, pra mim era Marisa, eu vou ser vendedora estrela, ir pra aquela convenção que tinha em Fortaleza. Meu sonho era esse. Aí foi quando eu fui pra VM. E lá era mais multimarca, né? Lá era mais Smile. Era mais Smile. Era mais Smile. Aí foi abrindo leque para outras oportunidades também. Para né? outras oportunidades. E sempre, as equipes, a gente sempre tinha a A2 Corretora. Isso. Que sempre era equipe em algum lugar, mas era equipe. Mas vamos lá, a A2 Corretora surgiu como foi que surgiu a A2 Corretora? O nome A2 Corretora surgiu através de quê? Foi através de um sonho. O nome foi através de um sonho, um belo dia de sol, belo dia de lua no caso. Eu tive um sonho com esse nome, A2. Até a logomarca eu sonhei, gente. Quem fez a logomarca da A2 Corretora fui eu. Na época não tinha recurso para mandar alguém, não tinha dinheiro para mandar alguém fazer. Não tinha, não vou mentir. E eu fiz a logo da A2, eu fiz no Foto Skype. Mas a A2 Corretora antes foi A2 Moda e Acessórios. Teve essa parte. Que foi uma logomarcazinha com o 2 em cima, uma coroa. Isso. Que inclusive eu tenho até a coroa aqui Isso. tatuada, a coroa e o A. Que eu quis fazer igual a logo, mas não deu certo. Então foi A2 Modas e Acessórios. Roupas e acessórios. Foi. Aí depois que mudou pra A2 Corretora. Foi isso mesmo. E o nome A2 sempre existiu, porque foi do sonho, A2. E o que significa A2? Por quê? Inclusive também teve A2 Motos lá em Cruz. Porque A2, o nome do meu esposo é Alessandro e o meu nome é Andréia, né? Os dois nomes com A, então é A duas vezes. O significado da A2 é esse. É A duas vezes, Andréia e Alessandro, que foi aonde surgiu. E o negócio da roupa deu errado porque a gente comprava roupa, mas a gente também vendia, mas a gente ficava com a roupa tudo. Aquela vendedora que... A gente vendia, mas a gente ficava com a A roupa vendedora tudinho. que compra roupa pra vender
Rapaz, gostei dessa daqui, vou ficar. Não, Pronto. eu ia pra comprar as roupas. Não, mas também a gente vendeu bastante. A gente ainda foi algumas remessas algumas vezes. Só que Mas assim, não dá certo, não. antigamente, Não dá certo que eu fazia venda de boca pro povo e o povo não pagava. pronto, acontecia Aí isso. o errado era isso. Acontecia isso. A gente tinha aquelas maquinetas bem grandes, que antigamente tinha aquelas maquinetas que pareciam uns tijolos bem grandes. Só que assim, o povo, mulher, divide para 30 dias. Eu acho que não durou 3 meses, 4 meses. Não Durou um tempinho ainda. Aí o povo acabava que não pagava. Aí pronto, a gente E assim, tá sem futuro. E a tática dos motos e acessórios era... Eu mandei fazer uma arara toda desmontável pra colocar no carro. Era, numa E mala. uma mala bem grande. Eu levava as coisas no cabide, chegava na casa do cliente, já montava e coisava. Mas o ramo era plano de saúde mesmo, gente. Não tinha como não. E aí, voltamos para o ramo de plano de saúde e foi quando a gente foi para a VM. Na realidade, foi quando a gente foi para a VM. Isso foi antes, a princípio de tudo, antes da A2 Corretora iniciar, primeiro foi a A2 Moda e Acessórios, depois que foi a A2 Corretora. Então, Gi, Sim. mas como é o nome? Depois fomos para a VM, que a gente tinha uma sala alugada dentro da VM. Alugou uma sala. Alugou uma sala, montou a equipe e passava os planos por lá, né? E assim, a gente fez telemarketing, a gente comprou as mesinhas, botava as mesinhas, mandava fazer, pintava. Não tinha logomarca, era um bannerzinho, com um bannerzinho da Smile, né? E a gente sempre foi muito caprichosa com as coisas. Tipo, pra dar carteirinha pro cliente, pegava um mimosinho, não era que fazia um sempre fazia pegava como é o nome daquilo? Um envelope do grande, colava a 2 corretoras, colocava aquele santinho de palavras, palavras de Deus, né? Uhum. Colocava um chaveirinho com a 2 corretora, o contrato dentro, que era contrato de... Contrato Contrato físico. E já a carteirinha impressa no negocinho de carteirinha, já dentro para dar para o cliente. Tinha toda uma coisinha. E aí a gente fazia muita ação, fazia muita coisa. Quando foi um belo dia de sol, aí veio o Case nessa época. Foi, o Case chegou nessa época. Nessa época veio o Case, que era uma vendedora nossa, que dava muito bem, vendia direitinho, esforçada, principalmente esforçada. Esforçava, fazia as coisas tudo direitinho. Aí surgiu, foi o anjo da vida da A2, um amigo meu, chamado Cláudio, que abriu uma empresa aqui, que era a Contém um Grama, e me chamou para poder trabalhar nessa empresa ganhando R$4.500 para poder implantar a Contém um Grama aqui. Para trabalhar na Contém um Grama, fazer equipe, não sei, que era uma distribuidora da Contém um Grama. Aí eu disse, eu não vou perder essa oportunidade. Aí o que foi que eu fiz? Continuei na A2, com a A2, chamei Casey, tu tem condições de ficar tomando conta da equipe? A equipe era eu, ela e mais 2. Porque a gente tinha, assim, vendedor era assim, ela tinha um bocado de vendedor, de repente tinha um pouco de vendedor, tinha um bocado de vendedor, de repente tinha um pouco de vendedor, né? Aí, Casey disse, fico. Eu digo, pronto, vai ficar ensinando Casey a cadastrar as propostas, fazer as coisas tudinho, que Casey era vendedora externa. Aí coloquei Casey para ficar nessa parte na frente da A2, que eu fui trabalhar na Contém. Fui para São Paulo, fiz um treinamento em São Paulo de uma semana, inclusive fui com meu esposo, tudo pago pela Contém. E comecei a trabalhar 4 meses na coisa, essa implantação aqui durou 4 meses. Fizemos uma mega inauguração, não foi? Foi bacana. Eu fui para Samuca fazer propaganda umas 3 vezes da Contém. Pronto. E nesse meio tempo me capitalizei, porque o salário era muito bom. Me capitalizei e eu digo, pronto, agora eu vou abrir a minha estrutura. Foi quando pegou mesmo. Foi. Mas aí... Saiu de dentro da outra estrutura e abriu a própria, né? Mas aí eu ficava, meu Deus do céu, procurando ponto. Meu Deus do céu. E sempre foi iluminado por Deus, gente. Sempre foi iluminado por Deus. Não se engane que sempre foi iluminado por Deus. Eu olhei na principal de Jaguaribe, meu Deus, no Dirador, perto do colégio João Machado, Jesus, se eu encontrasse uma casa aqui, e eu sempre fui meio louca mesmo, viu? Se eu encontrasse uma casa aqui, dava pra mim alugar a casa, morar atrás ou do lado e botar o ponto na frente. E eu Maninha, pelo amor de Deus, mulher, deixa de corredor. Todo mundo dizendo que eu era louca. Maninha, mulher.
mulher, não sei o que. Ela, não, vou fazer. E vai dar Meu certo. amigo, não deu uma semana, a gente já tava se mudando. Foi. E o A2 já tava na frente da casa. Foi. Aí fui alugar a casa, quando fui alugar a casa, Mandou tirar o poste. mandei tirar o poste, mandei tirar o muro. Eu disse, moça, eu só alugo se for assim. Eu lhe pago 2 meses adiantado, porque eu tava com dinheiro, né? Que tinha ganhado tem. Só vou se for assim. O senhor deixar eu tirar esse muro, quando eu sair, se o senhor quiser, eu faço o muro de novo. Tirar o portão, o primeiro quarto, abrir abrir a janela, cortar a janela, abrir a parede, botar uma porta de rolo com uma porta de vidro e organizar aqui. E tinha um poste no meio da casa. No meio da casa, na frente da casa. E botar esse poste, aí a Alessandra já chamou o amigo dele pra tirar o poste, chamou aqueles caminhão muque, né? Pra tirar o poste. Gente, vocês não têm noção. Foi uma revolução. Foi. Inclusive, hoje, lá é um ponto comercial. É uma loja de móveis projetados, que é bem conhecida. Acho que é JL e móveis projetados. É na 1º de maio. É na 1º de maio. Aí, lá vai. Comprei as mesinhas, que eram aquelas mesinhas de manicure. Tá lá em casa, tá tudo lá em casa. Ainda tem. As mesinhas de manicure, a gente colocou as mesinhas de manicure, eu sabia colocar papel de parede, colocamos um papel de parede. Nessa época eu tinha logomarca. A gente comprou uns quadrinhos. Comprou uns quadrinhos, organizou tudo. Ficou bem organizado. Foi. Fiz um empréstimo no nome de manhã, porque o dinheiro não dava, porque a gente teve que tirar muro, alugar a casa, colocar a porta de vidro que foi caríssima, colocar a porta de rolo, pintar. Foi mal moído. Só em tirar um, fez uns canteirozinhos, lembra, gente? Foi. A Smiley deu a placa, grande e pronto. E aí, meu filho, começou aí, Só que o ponto era desse tamanho. Era do tamanho disso aqui o ponto. Tamanho dessa Eu dava 2 mesinhas. Eram 2 mesinhas de manicure, aquela mesinha branca, com as cadeirinhas e pronto. As cadeiras eu comprei na Rua da República, eu mandei, que era tudo a cor da gente antigamente, que ainda era da Logo, era cinza com Tiffany e branco. Aí as cadeiras, minha gente, olha, eu tinha um Celta, que aquele Celta, a mudança todinha eu fui no Celta. O Celta guerreiro. Ei, Era. o tal do Celta, meu amigo, tem história. E engraçado é que assim, eu ficava, meu Deus do céu, vai dar certo, meu Deus do céu, vai dar certo. Mas se não der certo, Jesus, eu mudei minha mãe idosa, papagaio, cachorro, periquito, tudo pra casa. Não, e mudar de casa, realmente, para poder dar certo. E realmente, graças a Deus, deu. Mas, que o empréstimo mãe eu pago até hoje, né? Nunca vi não. Mas, como é que se diz? A gente fez acontecer. Aí fazia vídeo, fazia as coisas. Aí foi nessa época que a gente começou a pegar os códigos das coisas. Aí foi quando a gente... Aí o pessoal lá, os gestores, ela na corretora, desse tamanho. Se fosse 2 gestores, não cabia. Se fosse 2 gestores, se fosse equipe, se fosse um treinamento, não dava. Devagarzinho foi montando, devagarzinho foi crescendo. Foi tudo muito Começou a chegar vendedores novos. Computador não tinha, entrou um computador de Ryan, entrou um computador que tu tinha. Foi. Era muito, muito sacrificado, mas assim, deu certo. Aí veio a pandemia. A gente ainda tava lá. A pandemia tava, gente. Que a gente fechou a casa de lá. Tava não, a gente tava nos bancários. Avenida Flamboyante. Foi, já tava lá. Já tava nos bancários. Mas na pandemia eu lembro que quando a gente fez Você no já final da pandemia. Você já tinha comprado o apartamento. O apartamento. Bancários. Não, mas a casa. Mas às vezes que a gente foi na casa de Jaguaribe, que era um deserto, que a casa tava toda acabada, toda suja, já foi no começo da pandemia. A gente se mudou na época da pandemia. A gente se mudou para os bancários na época da pandemia. Enfim. Nesse período, comprei um apartamento dos bancários, o negócio deu certo. Comprei um apartamento nos bancários. E a gente se mudou para os bancários. Encontrou uma lojinha lá bacana, um ponto bacana. E foi para os bancários. Aí tirei a Suzette na pandemia. Foi. Um negócio difícil. Tirei a Suzette na pandemia e foi quando a gente conseguiu os códigos Sul América, já tem 4 anos, 3 anos e pouco. Foi quando a gente conseguiu o código da Sul América, Bradesco, Amil, que já era seguradora, e aí foi. E da pandemia e do Jaguaribe, a gente... Já pegou um ponto que era maiorzinho um pouquinho. Maiorzinho.
já colocou uma placa bacana de ACM, já comprou um ar-condicionado, já foi era todo indivíduo, organizado, era numa sala comercial, empresarial, na frente do Shopping Sul. Aí pronto. E era praticamente quase na mesma rua que eu morava, era bem pertinho. Aí o que aconteceu? Casei. Quando eu casei, que eu já tinha 10 anos de relacionamento, já tinha 10 anos de amancebado, não era casada de fato. Quando eu casei com o Alessandro, meu amor da minha vida, graças a Deus, que é mais lindo. Quando eu sou apaixonadíssima, viu, gente, até hoje. Parece que meu namorado parece que é o primeiro dia. Quando eu casei com o Alessandro, decidi morar em Cruz. Porque eu casei, mas não casei. Porque eu passava a semana aqui, né? A gente passava a semana aqui no apartamento e eu ia final de semana. Foi quando a gente comprou a fazenda, o terreno da fazenda e começou a querer construir. Aí eu digo o quê? Vamos juntar as duas casas, a gente aluga o apartamento e vai construir e fui morar. Moro em Cruz do Espírito Santo, vou e volto todos os dias. Venho sozinha, às vezes o Xande vem comigo, eu adoro quando ele vem comigo porque eu não venho só, mas volto todos os dias só. E aí é isso. Somos hoje, ganhamos melhores do ano, os 2 anos consecutivos, 2 últimos anos consecutivos. Ganhamos os 6 meses invictos na praça de Clean. Temos uma evolução muito boa, já ficamos em primeiro lugar na praça de Sul América. No ciclo passado, não, no ciclo retrasado. Inclusive temos um crescimento agora de 65% de crescimento de Sul América. Temos todos os códigos. Não posso esquecer também da Aliança, que é outra empresa que eu sou sócia. E a Aliança como foi que surgiu? Muita gente pergunta sobre a Aliança. Nós fizemos uma sociedade, várias empresas no mesmo segmento que nós temos. E essas várias empresas, essas várias corretoras, juntamos para poder criar força. Somos número 1 na praça Aliança, que são várias empresas. Número 1 na praça em Apivida, temos o código Apivida, Qualicorp, Servix. E aí, é isso. Sim, e quando fizemos a aliança, e eu ainda estava já estava morando em Cruz, estava com um ponto lá em Jaguaribe, lá nos bancários, há uns 2 anos, né? Faz 2 anos que a gente tá aqui, Gi? Vai fazer 3. Vai fazer 3 anos já, né? 2021. Vai fazer 3 anos que a gente tá aqui, né? Procuramos um plano, uma estrutura grande para poder ficar. E aqui era um salão de beleza, né? Antigamente. Era. Aqui na Avenida dos Peticionários, em frente ao Metropolitan, era um salão de beleza enorme, uma casa linda. Então a gente reformou a casa todinha, que é onde estamos hoje. Onde a gente tá aqui era um banheiro, tá, gente? Era um banheiro, E tinha uma banheira. Que aqui era lugar de se arrumar, de arrumar as noivas, não era? Isso. Tava de ter aquele dia de noiva. Então a gente trocou piso, trocou teto, tirou a parede que tinha aqui do banheiro, botou piso, fez gesso, fez essa parede aqui que foi Giovana que fez, mandou fazer o ripado. Então assim, Mudou tudo. Fez um né? traçado. Tirou a placa, essa placa aqui era a placa lá do bancário. E outra coisa que eu esqueci, de Casey. Depois de um tempo, quando a coisa começou a dar certo, Casey foi a pessoa que estava comigo lá atrás, na época das vacas magras, Isso. né? Aí Dia das Mães, no caso foi Dia das Mães, ano passado não, ano retrasado. Foi, há uns 2 anos, 3 anos atrás. 2 anos atrás. Dia das Mães, eu sempre queria assinar a carteira de Casey. Casey continuou como tipo uma back-office. Casey, vamos assinar a carteira de Casey, não queria, porque recebia Bolsa Família, não sei o que. E preocupada com Casey tem que ter alguma coisa dela, porque ela poderia adoecer, não sei o que, fez uma cirurgia de vez que foi nessa época, eu acho, se eu não me engano. Aí, quando foi no dia do Dia das Mães, aí eu disse, aí entrei em contato com o contador e fiz tudo direitinho, ela assim, nem imaginava. Aí no Dia das Mães, chamei Casey pra almoçar lá em casa, tu lembra? Lembro. Chamei Casey pra almoçar lá em casa, Casey, a partir de hoje você vai virar a minha sócia. Aí Casey foi minha sócia, e é a minha sócia hoje na A2 Corretora. E ela cuida da parte de cadastro, administrativo, é tudo com ela. E eu cuido dessa aqui, ó. Parte comercial, de coisa, tudo comigo. E assim, a A2 Corretora, como eu falei ontem, não, foi segunda, se eu não me engano. A A2 Corretora é aquela empresa que levanta pessoas, né? A Executive Vendedoras, nós temos vendedoras
vendedores hoje, temos várias vendedoras que hoje estão bem, graças a Deus, financeiramente, que começou com a gente e que a gente deu a mão. E ainda tem muitas para vir, ainda tem muitas. Então, porque eu acho que da mesma maneira que eu lá atrás passei por muita coisa, que tentei, que eu me considero uma mulher guerreira, e passei por muita coisa, é dessa mesma forma que eu quero puxar pessoas, entendeu? Que inclusive vem coisa boa por aí que a gente já tá maquinando, Camila já tá fazendo as camisas, vem coisa boa por aqui. Então, o que eu quero da minha empresa? Que seja uma empresa lucrativa, que seja uma empresa agradável de se trabalhar. Isso. Não tem muito esse negócio, se fosse pra eu botar fazer um podcast assim, é porque não sei o que, ou um vídeo, não ia sair, porque essa não sou eu, não, eu considero que eu sou a essência da A2, e tanto é que nas coisas eu boto tudo na minha cara, que eu gosto de realmente aparecer, e a gente fazia muita arte, cada arte linda, o povo imitava, então hoje é tudo, vai ter, se for imitar, vai ter que imitar com a minha cara. E assim, e também a gente fez um estudo para isso, a gente fez um estudo para mudar a cor da nossa nova marca, que é roxa, hoje é um roxinho, e a gente fez um estudo também para colocar o meu rosto nas artes. E que a empresa seja sempre de acolhimento. Quando você chega aqui, que às vezes tem muita bagunça, tem muito rios bacana, mas é assim que a gente trabalha, mostrando o dia a dia, e que a gente seja sempre impulsionadores de outras pessoas. É verdade. E principalmente de mulheres, porque nossa empresa é constituída de mulheres, né? É verdade. A maioria das nossas mulheres, a gente trabalha aqui Mães, mulheres, cristãs, né? Glória a Deus por tudo isso. É verdade. E o que você deixa aí, assim, para pessoas que estão sem expectativa, sem crescimento, assim, não tem uma expectativa de crescimento? Não desista dos seus sonhos, que você, tem aqui escrito, você pode tudo menos desistir. Essa é a frase essencial de uma mulher ou de um homem, né? De uma pessoa de força. Então não desista. Não desistir Vai dar dos certo. seus sonhos, seus objetivos. É. E o que eu sempre digo aqui, a nossa maior essência aqui dentro da corretora, é ter o Senhor, Deus, Como sempre. como centro de tudo. Então a gente aqui sempre gosta de orar, de buscar o Senhor. Então assim, não desistam dos sonhos de vocês, não desistam. Creia que Deus ele pode fazer tudo, Deus ele pode estar no centro de tudo, coloca ele no centro de tudo, que o resto ele faz. É verdade. E assim, e realmente a perspectiva da gente é crescer cada dia mais. A gente tá plantando, a gente tá subindo degrauzinho por degrauzinho. Todo mês é um mês melhor do que outro. Glória a Deus. Quando acontece algo que nem nada é perfeito, quando acontece algo que sai do nosso controle, que a gente não consegue resolver, a gente não desistir e não desanimar. Eu acordo de manhã, parece que eu vou ganhar o mundo, não é verdade? Eu boto o pé no chão, eu acordo como um leão. Eu acordo 5 horas da manhã, que eu sou agitada, e parece que eu vou ganhar o mundo. Eita, hoje tem isso, hoje tem aquilo, hoje tem aquilo. Porque eu dou muito valor ao que eu sou e ao que eu tenho hoje, porque eu olho para trás. É verdade. Ao que eu tinha atrás. Poder proporcionar coisas boas para minha família, poder me proporcionar coisas boas, ter um lazer, comer bem, me vestir bem, que eu nunca tive isso na minha infância. Eu tive uma infância muito difícil. Tive uma infância que quase não tinha roupa nova, que era dada por Valéria, minha amiga, que as roupas dela passava tudo pra mim. E tive uma adolescência também difícil, Complicado, que na né? época nem shampoo eu tinha, né? Então assim, inclusive minhas amigas de infância, que é Georgia, Grace, Camila, trabalham tudo comigo hoje. São vendedoras da gente hoje. A gente trabalha, a gente se ajuda. Como é o nome? E elas sempre tinham um patamarzinho melhor que a gente, né? As meninas sempre tinha computador, tinha carro, tinha moto, tinha perfume, tinha material escolar, e eu não tinha, entendeu? E a gente tem amizade até hoje, graças a Deus, que a gente tem que conservar as amizades, e é isso. Então, a A2 tem que, cada dia que se passa, crescer mais. E assim, o que a gente faz é isso.
É todo dia ir atrás, todo dia batalhar, todo dia correr atrás, todos os dias plantar a sementinha que a colheita vem. Como veio para 2, como veio para vários vendedores nossos. E a gente tá também, algum vendedor que queira fazer parte do nosso projeto, nós temos vários projetos. Falar em projeto, eu lembrei até das coisas, nós temos o Conexão Laranja, que é o projeto da Sul América. Isso, Nós temos o Recicla, isso. que é o projeto de reciclagem de vendedores. E a gente agora está no projeto que é o do Devocional. Sim. Ah, pensei que era o outro. Não dá spoiler agora não. Tô louca pra falar. Não fala agora. E estamos agora num projeto como é o nome? Projeto do Devocional, que vamos trazer esse projeto também para dentro da corretora, que a gente também tem que trabalhar primeiro em casa, né? Verdade. O Devocional é com Gi, Gi já faz e eu tô fazendo, tô amando. E aqui a gente já colocou, inclusive nas nossas redes sociais, e vamos fazer o de mulheres, né? É verdade. Que agora é o spoiler. É verdade. Então, assim, eu sempre dizia, mãe, primeiro a gente tem que estar bem em casa, tem que estar bem com Deus, para depois as coisas começarem a fluir. É que nem aquele versículo. Coloque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas Ele vai lhe acrescentar. As Isso demais é que a gente coisas faz, né? vão ser acrescentadas. Então, hoje, a essência da gente, a essência da corretora, a essência da nossa vida, né? É essa, da gente colocar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. O sucesso vem através do Senhor. Foi o que eu falei no dia da confraternização. Aqui, no dia que a gente foi falar, né, lá, eu disse aqui não é, a glória não é pra mim, não é pra você, não é pra você, não é pra fulano, não é pra ciclaninho. A glória aqui é toda do Senhor. Porque aqui foi consagrado ao Senhor. Então, Ele toma a frente de tudo, Ele toma conta da gente, Ele cuida, entendeu? É isso, gente. Então tá bom, né? Tá bom, já falamos demais. E vamos ter mais episódios. vamos, Outros assuntos. Simbora. Vamos embora. E aí, bora. É isso. Beleza, mano? E agora? Eita, mãe, a Adriana tá ligando. Ai, meu Deus. Esqueci o barraqueiro do dentista? Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Pronto, Xande! Eu desliguei o meu, o que eu faço Fizeram aqui? um bolo já.